Boa tarde, senhoras, senhores, sejam todos bem-vindos a este ambiente virtual do Tribunal de Contas de Santa Catarina e ao 5º Fórum Catarinense de Obras Públicas, o FOCO, que esse ano vai orientar gestores e servidores públicos que atuam em processos de licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. O conteúdo vai abordar aspectos legais e práticos da Lei de Licitações e Contratos, com foco no estudo técnico preliminar, o ETP, critérios de julgamento e procedimentos auxiliares, como o sistema de registro de preços e o credenciamento. As auditoras fiscais de controle externo, Fernanda Matos Deutscher e Paula Antunes Dal Ponte, da Diretoria de Licitações e Contratações aqui do TCE, serão as responsáveis pela condução do curso de hoje. E ambas atuam diretamente com os temas que serão tratados nessa tarde. Antes de passar a palavra às nossas palestrantes, eu convido a Renata Ligoc Pedro, que é coordenadora de Obras e Serviços de Engenharia da DLC, para fazer uma saudação inicial. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma alegria enorme contar com todos vocês aqui. Essa é a 5ª edição do FOCO, né, o nosso Fórum Catarinense de Obras Públicas, e a gente tem uma excelente notícia que a gente conseguiu bater o recorde de inscrições, né? Então, chegamos ao nosso limite operacional, né, do Teams, e daí, então, com isso, a gente também depois vai poder disponibilizar isso no YouTube e a gente vai tratar, então, de temas muito fundamentais para a gestão de obras públicas, né? Os temas escolhidos, eles foram com base na enquete que a gente fez no nosso último encontro e também com base nas várias perguntas que a gente tem respondido lá na nossa diretoria, temas que são constantemente questionados por vocês, né, nossos jurisdicionados, e que eles trazem alguma inovação na nova lei de licitações, né? Eles tiveram alguma mudança, então a gente achou por bem trazer essa orientação para vocês, né, no caráter dialógico do tribunal, para poder a gente, então, melhor orientá-los em como cuidar dessa parte das obras, né? Eu também aproveito para fazer um aviso que em 2026 nós vamos ter mais eventos como esse online, né, que já está sendo um sucesso, já estamos na 5ª edição, então teremos mais 2 versões em 2026. E também estamos programando um evento presencial para estarmos mais perto de vocês. Então, fiquem aí durante o evento. A gente vai disponibilizar uma enquete para vocês poderem nos ajudar a escolher mais temas relevantes para vocês e podermos estar mais perto ainda desse encontro, uma conexão entre o tribunal e o bom gestor, né? Muito obrigada, Renata. E quem quiser saber a programação e se atualizar com o que está acontecendo nas nossas capacitações externas, fica ligado aí nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso site na internet, na nossa programação do YouTube. Bom, e agora, então, eu convido para fazer uso da palavra o diretor de Licitações e Contratações aqui do Tribunal, Rogério Locke. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Fórum Catarinense de Obras Públicas. Nosso objetivo aqui trazer luz, como diz o próprio nome do evento, às principais temáticas que envolvem as licitações e as execuções das obras públicas. O Tribunal de Contas tem promovido bastante eventos de capacitação, né? Isso é uma demanda dos nossos jurisdicionados e é uma previsão legal estabelecida na nova Lei de Licitações. Esse evento, dentre outros, tem essa função de orientar os gestores, de esclarecer dúvidas, de trazer reflexões a alguns temas importantes que nós recebemos diariamente aqui no tribunal e que fazem parte dos nossos trabalhos de auditoria. O foco aqui é trabalhar junto ao gestor numa verdadeira parceria, buscando dar qualidade àquele serviço que é entregue ao cidadão. Então, o Tribunal de Contas quer trabalhar como facilitador, inibindo o conflito e trazendo solução para o dia a dia, tanto do gestor como do cidadão, que paga os seus tributos e necessita receber os serviços que são prestados pelo Estado e pelas prefeituras. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que aproveitem bastante esse nosso evento. Nós estamos bastante felizes com a quantidade de pessoas que se inscreveram para participar aqui. Como a Renata falou, são temas que foram destacados por aqueles que participaram nos eventos anteriores, e o Tribunal fez uma preparação bastante importante. Nosso pessoal estudou o assunto, né, com bastante dedicação para, na medida do possível, elucidar aquelas dificuldades e trazer resolutividades às questões que são demandadas aqui na nossa Corte de Contas. Sejam bem-vindos, aproveitem
os nossos eventos e gostaria de terminar concluindo que o Tribunal está sempre à disposição para dialogar, para conversar, para debater, para que melhore os serviços da nossa população catarinense, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso planejamento, esse é o foco da nossa atividade. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Rogério. E agora a gente tem a honra de uma presença ilustre aqui hoje no nosso evento, o conselheiro-presidente, conselheiro Ireneu de Nadal, presidente do TCE, está aqui também para saudar a presença e fazer uma abertura inicial aqui com o nosso quinto foco. Conselheiro, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande participar de um evento tão expressivo que reúne centenas e centenas de pessoas representando a administração pública de nosso estado no 5º Fórum Catarinense de Obras Públicas. Nós estamos completando, Rogério, diretor Rogério, estamos completando 70 anos de existência, daqui mais alguns dias. E nesta nossa caminhada, nesta nossa toada, em parceria com os municípios, com as secretarias de Estado, nós, com o nosso corpo técnico extremamente qualificado, e hoje as mulheres ocupam um espaço importante. Está aqui a Renata, a Fernanda, a Paula e a TT, que é a nossa mestre de cerimônias, que vão procurar interagir, compartilhar o conhecimento, a capacidade, a expertise que tem nesta área tão importante que são as obras públicas, que precisam ser construídas e disponibilizadas à população com muita racionalidade, procurando observar a legalidade, mas já faz muito tempo e nós estamos nos reinventando nestes nossos 70 anos para uma ação dialógica, preventiva e integrada com todos os nossos municípios e com o próprio Estado, para que possamos, através desse trabalho preventivo, evitar que tenhamos a demora na entrega da obra, a demora no processo licitatório, para que possamos com celeridade atender às expectativas de nossa população no recebimento de obras, de melhorias que vão fazer a diferença da nossa população na sua locomoção, na acomodação dos nossos filhos, nossos alunos, no atendimento à área de saúde e em tantas esferas, em tantas áreas fundamentais, importantes para que a população possa viver com mais qualidade de vida. Então, esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso foco. A atuação preventiva, concomitante, para que nós possamos promover mais acertos, que possamos agir, o Tribunal de Contas e também as gestões públicas, com efetividade, procurando resolver os problemas, procurando atuar na realização, na construção dessas obras, para que nós possamos, aí sim, atender a nossa população, que é o nosso principal foco. Um excelente evento para todos. Sucesso e vamos nesta toada, caminhando em busca desta integração para que possamos retirar do nosso trabalho aquilo que temos de melhor. Um abraço a todos. Uma boa tarde, ótimo evento. Obrigada, presidente. Valeu, muito obrigada, presidente. Tem que abaixar o microfone, que tem alguns 40 centímetros de diferença aqui.
Bom, agora a gente vai iniciar então a parte acadêmica do nosso encontro com a Fernanda Matos Dorcher e a Paula Antunes Dal Ponte. Pedimos a todos que mantenham seus microfones fechados para que não haja interferência. Lembramos que, para receber o certificado, é importante, é fundamental que estejam todos logados no Teams até o final dessa capacitação. Outra notícia, reforçando o que a Renata já falou, em breve, amanhã ou depois, ainda nessa semana, esse evento estará disponível no YouTube, mas só ganha certificado quem ficar aqui no Teams até o final, ok? Bom, um bom evento a todos e eu passo a palavra nesse momento, então, à nossa colega, a Paula. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação no evento. Eu vou estar abordando, então, os dois tópicos inicialmente, estudo técnico preliminar e critérios de julgamento de obras e serviços de engenharia. Iniciando, então, pelos estudos técnicos preliminares. Não é possível falar dos estudos técnicos preliminares sem relacionar com o planejamento das contratações, né? O que seria planejar? Seria a construção de um plano ou a otimização do para a otimização do alcance de determinado resultado objetivo, assim como a alocação de recursos para tal. O planejamento, no Instituto do Direito Administrativo, ele está diretamente relacionado com o princípio da indisponibilidade do interesse coletivo e da eficiência. Além disso, o planejamento ele também ganhou uma maior ênfase na Lei 14.133, quando foi inserida como princípio, né, da contratação das licitações, previsto, então, no artigo 5 da lei. Então, como planejar o que será contratado? O estudo técnico preliminar ele é considerado uma ferramenta de comparação das possíveis soluções a serem avaliadas pelo jurisdicionado. Então, o estudo técnico ele vai ajudar, né, a fazer essa comparação e vai estar relacionado à motivação da contratação, uma vez que motivar é comparar o que está sendo avaliado a ser adquirido. Então, o princípio da motivação, ele está já previsto na Lei do Processo Administrativo, também é um princípio relacionado com a prestação de contas e também está relacionado com a accountability na gestão pública. Então, os estudos técnicos preliminares, eles são a motivação dessa contratação. Além disso, também os estudos técnicos, eles correspondem ao DNA do próprio planejamento e consequentemente, da própria contratação. E, além disso, são a lógica e o plano de fundo das demais decisões dentro da fase interna da licitação. Entrando, então dentro do conceito da legislação, algo muito recorrente é o questionamento se os estudos técnicos preliminares realmente consistem numa novidade da Lei 14.133. E, na realidade, já havia sua previsão desde a Lei 8.666, uma vez que no conceito de projeto básico, ele já trazia que se trata de um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação, e elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, visando, então, a viabilidade técnica e o adequado tratamento de impacto ambiental do empreendimento. Corroborando, então, essa afirmação de que o estudo técnico já era previsto antes mesmo da Lei 14.133, o TCU, então, ele já traz o acórdão de 2007, o 1273, em que ele afirma que os estudos técnicos preliminares eles já deviam demonstrar a viabilidade técnica a partir dos elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, indicando, então, os estudos técnicos, ambientais, avaliando o custo, definindo métodos e prazos de execução. Além disso, o Acórdão 1568, de 2008, também já trazia essa previsão dos estudos técnicos preliminares, né, uma vez que ele já relacionava o estudo técnico preliminar com a base para a elaboração do projeto básico, assegurando, então, a viabilidade técnica da obra ou serviço e assegurando o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Assim, então, a gente chega na Lei 14.133, onde realmente o estudo técnico preliminar está conceituado no seu artigo 6, onde ele, então, é conceituado como um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, onde ele vai caracterizar o interesse público envolvido e a sua melhor solução,
Ele também vai estar dando base ao anteprojeto, projeto básico e termo de referência, a serem elaborados caso a administração conclua pela viabilidade da sua execução. Assim, então, o ETP ele vai estar possibilitando a indicação da solução mais adequada entre as soluções possíveis para estar atendendo à necessidade da administração. O estudo técnico preliminar, então, previsto na lei, ele traz um rol de 13 itens que deve compor, né, a serem, então, descritos a seguir. Desde a descrição da necessidade da contratação, demonstração da previsão da contratação no PCA, requisitos de contratação, estimativas de quantidade, levantamento de mercado, estimativa de valor, descrição da solução como um todo, a justificativa pelo parcelamento ou não da contratação, demonstração de resultados pretendidos, as providências a serem tomadas pela administração, as contratações correlatas ou interdependentes, descrições de possíveis impactos ambientais e o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação. Também cito que a lei ela traz uma previsão de um ETP simplificado, em que ele deve conter pelo menos 5 itens. Na utilização desse ETP simplificado, deve haver uma justificativa, né, do porquê está sendo usado esse método, e ele ao menos deve estar demonstrando, então, a descrição da necessidade da contratação, estimativa de quantidades, estimativa de valores, a justificativa para o parcelamento ou não da contratação e o posicionamento conclusivo sobre a adequação dela. Trazendo, então, um pouco da etapa do planejamento da contratação, ele parte, então, desde a elaboração dos documentos de formalização de demanda ao longo do ano, que vão gerar o plano de contratações anual, e depois, consequentemente, o ETP, os projetos, edital e contrato. Permeando todas essas etapas, importante citar a gestão dos riscos contratuais. Da mesma forma, trazendo, então, as etapas, desde a documentação da formalização de demanda até o posicionamento conclusivo da administração. Vamos entrar agora, então, na discriminação de cada um desses 13 itens. Então, iniciando pela descrição da necessidade da contratação, ele é um item obrigatório, ainda que seja utilizado o ETP simplificado, e é importante citar que ele deve caracterizar o problema a ser resolvido pela administração, justificado, então, com base no interesse público e nos benefícios esperados, alinhados com a atividade fim e os instrumentos de planejamento da organização. Trazendo um exemplo aqui, então, para ficar mais fácil, com relação a essa questão da solução do problema a ser resolvido, aqui a gente tem que a solução do exemplo seria a ausência de vagas das crianças na escola. Não necessariamente a construção da escola, essa já seria a solução, né? Então, como estamos tratando do planejamento da contratação, nós temos que abordar o problema. O problema seria essa ausência de vagas na escola. E sim, verificar quais as soluções possíveis para resolver esse problema. O item 2, então, ele mostra a demonstração da previsão da contratação no PCA, né, que vai demonstrar, então, que a contratação ela vai estar alinhada com o planejamento estratégico da organização, sempre que o PCA for elaborado no exercício. Os requisitos da contratação. Aqui, então, ele vai estar definindo os critérios técnicos, funcionais e operacionais mínimos que as alternativas a serem avaliadas deverão atender. Ou seja, ele vai funcionar como uns requisitos para nivelar as alternativas. É importante citar aqui que às vezes gera uma certa confusão nesses requisitos de contratação, já com a habilitação técnica que é adotada lá no termo de referência. É importante manter esse discernimento entre as duas coisas, uma vez que aqui a solução ainda não está escolhida. Então, a partir do momento que a solução não está escolhida, não é possível já verificar com relação à habilitação técnica do contratado. E sim, então, verificar quais os requisitos necessários para que as alternativas devem atender, né? Considerando, então, as necessidades e expectativas dos usuários, os padrões de qualidade, aspectos legais, critérios de sustentabilidade, evitando também especificações excessivas que podem gerar uma restrição de competitividade.
O item 4, então, ele se relaciona com a estimativa de quantidades, também é um item obrigatório, ainda que no ITP simplificado. Ele vai, então, permitir uma avaliação da viabilidade econômica dessa contratação. Bastante relevante aqui levar em consideração a demanda prevista, né, com relação à nossa questão da falta de vagas na escola, quantos alunos estamos precisando atender, e também os quantitativos contratados, com as respectivas documentações necessárias. Também aqui pode ser avaliado a necessidade de compras em conjunto, visando, então, o ganho de escala. O item 5, então, ele traz o levantamento de mercado. O que consiste? Consiste na administração identificar as soluções técnicas ou comerciais disponíveis para solucionar aquele problema, né? E, a partir disso, comparar o custo e o benefício de cada possibilidade, interagindo com os fornecedores e verificando as fontes diversificadas, considerando critérios objetivos. É importante citar que, ainda nesse momento, não estamos falando do orçamento, né, da planilha orçamentária da contratação. Aqui é a hora que a administração vai ao mercado verificar as possibilidades. Entrando para o nosso exemplo da questão das vagas das crianças, a administração, então, ela pode obter no mercado algumas soluções, seja desde a construção da escola, ou a aquisição de um imóvel, fazer uma adaptação e transformá-lo numa escola, aluguel de uma edificação, a considerar o transporte dessas crianças para uma outra localidade, ou até mesmo estar locando vagas numa escola particular. Claro, tudo é relacionado com a demanda que está sendo prevista. Então, no item 6, então, que a gente vai estar trazendo a estimativa do valor da contratação. Aqui é importante demonstrar o valor de cada solução, para que seja possível fazer a análise da viabilidade da contratação, considerando as fontes diversificadas, os custos diretos e indiretos, e qual a solução mais vantajosa para a administração, que pode ser reavaliado depois no termo de referência. E o item 7, então, ele traz a descrição da solução como um todo, ou seja, aqui é que a administração vai apresentar e detalhar a solução recomendada, incluindo as exigências de manutenção e assistência técnica quando necessário. Então, com base nas quantidades, alternativas disponíveis e estimativa de valor, a administração, justificadamente, vai escolher e apresentar a melhor solução. Importante citar, então, que do item 1 ao item 7, nós estamos tratando das soluções avaliadas. E agora, a partir do item 8, que nós vamos estar verificando a solução escolhida. Aqui no exemplo das vagas para as crianças, optou-se então pela construção da escola. No item 7, e é onde ele vai ser demonstrada essa opção. A partir então do item 8, né, do item 8 ao item 13, é que será abordado especificamente a solução escolhida pela administração. Então, o item 8 ele vai trazer a justificativa do parcelamento ou não do objeto. Então, vai ser uma análise técnica, de viabilidade técnica e econômica desse parcelamento, visando a competição e a economicidade da contratação. Essa análise é interessante ser feita, uma vez que esse parcelamento pode eventualmente ser desvantajoso ou inviável, pode gerar um aumento de custos ou dificuldades administrativas, ou até mesmo perda da responsabilidade técnica do contratado. No item 9, então, temos o demonstrativo dos resultados pretendidos. Aqui a administração vai estar propondo os benefícios diretos esperados pela contratação, considerando economicidade, eficiência, melhor aproveitamento de recursos e justificando o investimento, orientando a avaliação da eficácia da solução contratada. O item 10 é um item bastante relevante, ele traz, então, as providências a serem adotadas pela administração. Ele trata, então, das medidas administrativas necessárias para viabilizar a execução contratual, né, que permeiam o nosso exemplo, que seria a contratação da escola, incluindo mudanças de infraestrutura, espaço físico, a estrutura organizacional, processos de trabalho, autorizações legais e capacitação dos colaboradores, que devem ser providenciados antes do início do contrato e considerada principalmente na análise de custos.
Trazendo aqui para o exemplo da escola, a gente pode citar a contratação de professores, né, professores e técnicos para atender a escola, considerar o transporte escolar para que os alunos possam chegar, questões de acessibilidade, de condições rodoviárias, e também algo bastante recorrente nas obras de serviços de engenharia, a gente pode citar também o licenciamento ambiental, né, em obras de infraestrutura, e também as desapropriações. São medidas, então, que devem ser verificadas já no estudo técnico preliminar, para que, quando a solução esteja contratada, todas as medidas administrativas já possam ter sido tomadas. O item 11, ele também tem uma relação com o item anterior, ele trata das contratações correlatas e interdependentes. Ou seja, são identificadas quais as contratações que podem impactar ou ser impactadas pela nova solução, visando um tratamento integrado, otimização de recursos, compatibilidade entre cronograma e especificações técnicas, considerando, então, os objetos similares e complementares. As contratações, elas são correlatas quando elas podem ser contratadas em conjunto, e interdependentes, que sem essas contratações o objeto não vai ser solucionado, não vai solucionar o problema proposto. Um exemplo seria a contratação de professores na escola ou de equipamentos em um hospital. O item 12, então, ele traz a descrição dos possíveis impactos ambientais, seria a análise dos impactos ambientais da contratação, importante, considerando todo o ciclo de vida do objeto, não apenas durante a sua execução. Definindo, então, as medidas mitigadoras, incluindo critérios de sustentabilidade e logística reversa, visando, então, equilibrar os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Por fim, então, o item 13, ele traz o posicionamento conclusivo da administração. Seria uma conclusão fundamentada sobre a viabilidade técnica e econômica da contratação, definindo, então, né, se haverá o prosseguimento ou a desistência daquela contratação, de acordo com a necessidade, adequação, legalidade do objeto e se os benefícios compensam os custos estimados. Então, continuando, com relação à análise de riscos. Embora a gestão de riscos ela seja um processo contínuo ao longo de toda a contratação pública, a lei ela prevê, né, no artigo 72, que a análise de riscos ela se constitui de um documento específico presente na fase de planejamento, se for o caso, né, a depender da contratação, com conteúdo que deve instruir tanto a licitação quanto a contratação direta. Aqui eu trago também outras escolhas que devem ser justificadas no ETP. Inicialmente, então, o critério de julgamento. O critério de julgamento técnico e preço, a qual eu vou estar abordando seguidamente na apresentação, por se tratar de uma exceção, ele deve ser justificado no ETP, né? Visto que a regra, em geral, é a utilização do menor preço ou maior desconto. O modelo de contratação também deve ser justificado, né? Por exemplo, a opção entre uma compra e uma locação de um bem, considerando os custos e os benefícios de cada opção. Além disso, considerando a previsão na lei, né, da dispensa da elaboração do projeto executivo, justificando a natureza do objeto, isso também deve ser justificado no ITP, e o uso de instrumentos auxiliares, que serão abordados em seguida pela colega Fernanda. Então, desde a adoção do sistema de registro de preços, justificando sua vantajosidade, e a utilização de outros instrumentos auxiliares, demonstrando, então, a adequação do instrumento à necessidade. Além disso, considerando os requisitos técnicos e de sustentabilidade da contratação, alguns outros itens também devem ser previstos no ETP. Dentre eles, então, a exigência de utilização de mão de obra, tecnologia e matéria-prima de origem local, né, que visa fomentar o desenvolvimento local sustentável, a definição de condição de manutenção e assistência técnica e garantia, em que pode ser delimitada a questão de deslocamento do técnico, a localização das unidades de prestação de serviço. E, por fim, a indicação de marca ou modelo, que deve ser feita em caráter excepcional, quando for a única opção para atender a necessidade da administração. Então, também deve ser previsto no ETP.
No universo, então, da engenharia, nós, em geral, temos duas contratações, né? A primeira do projeto, quando ele não é feito inicialmente pela própria administração, e a segunda, a contratação da obra ou serviço de engenharia. É importante frisar que a elaboração do ETP ela deve ser um instrumento essencial para a publicação de ambos procedimentos licitatórios, seja do projeto ou seja do serviço de engenharia propriamente dito. Uma vez que o ETP ele deve anteceder a decisão de projetar, uma vez que o projeto básico ele já vai estar trazendo a solução. E as decisões de projeto, eles vão influenciar tanto na viabilidade técnica da execução, fiscalização e manutenção, quanto na viabilidade econômico-financeira, na avaliação ambiental, né, considerando, então, os estudos de impacto de vizinhança, medidas mitigadoras e licenciamento ambiental, além do parcelamento do objeto, considerando, então, os subsistemas e as complexidades construtivas. Então, no que tange ao tópico de estudos técnicos preliminares, o TCS tem um pré-julgado, o 2414, onde ele traz algumas determinações com relação ao ETP. Então, inicialmente, esse nosso pré-julgado, ele reforça que o ETP é um instrumento essencial ao planejamento das contratações e que ele vai servir de subsídio para as demais fases da licitação e vai dar amparo também nas decisões do gestor público. Conforme eu já tinha mencionado inicialmente, a lei ela permite a utilização do ETP simplificado. O gestor, nessa hipótese, deve justificar a omissão das exigências facultativas. Além disso, então, a fim de proporcionar uma maior segurança jurídica, esse pré-julgado ele indica uma recomendação de que haja um regulamento em que constem as hipóteses em que pode ser utilizado esse ETP simplificado, visando trazer uma maior segurança jurídica para o procedimento. Além disso, também é possível haver a dispensa do ETP em algumas situações. Inicialmente, quando utilizado o catálogo eletrônico de padronização, pode haver essa dispensa, desde que sejam atendidas algumas condições. Inicialmente, que o ETP tenha sido feito quando o catálogo eletrônico de padronização, quando o item foi inserido no catálogo eletrônico, e de que haja uma declaração de que os parâmetros utilizados no estudo anterior continuam válidos para essa contratação atual. Além disso, de acordo com o artigo 72 da lei, também há a previsão de dispensa do ETP no caso de contratação direta, devendo esse procedimento ser adotado em situações excepcionais. Nesse sentido, então, cabe ao ente federativo uma análise da proporcionalidade da situação em que vai ser possível a dispensa desse ETP, considerando, então, o tempo disponível para a contratação, o valor e em destaque a complexidade do objeto e o prévio conhecimento da solução a ser contratada pela administração. Então, ainda que regulamentadas as situações em que seja dispensado o uso do ETP, é necessário que conste no processo licitatório a devida justificativa da sua dispensa. Uma vez que, então, a elaboração do ETP simplificado nas licitações ou a sua dispensa nas hipóteses do uso de catálogo eletrônico e na contratação direta, deve ser alvo de avaliação e justificativa pela autoridade competente, em virtude da importância do instrumento para o planejamento da contratação, bem como para estar garantindo, assim, uma maior segurança jurídica aos envolvidos na tomada de decisão. Alguns riscos, então, relacionados ao estudo técnico preliminar. A utilização de um ETP elaborado pro forma, né, ou seja, ele perde a sua utilidade. Quando ele já é utilizado a partir de uma solução proposta, ele não vai estar contribuindo para a avaliação da melhor alternativa e da solução a ser escolhida. O que pode avaliar, então, pode resultar, então, numa contratação que não atenda às necessidades da administração. De mesma forma, a falta de tempo hábil para elaborar o ETP também vai resultar num ETP elaborado pro forma, em que não vai resultar numa definição precisa da solução do problema da administração.
A escolha de uma solução padronizada, a exemplo do uso do catálogo eletrônico, sem a consideração das peculiaridades da demanda, também pode resultar nesse não atendimento das necessidades da administração. Em contrapartida, a realização de contratações sem a consulta do catálogo eletrônico de padronização pode levar a multiplicidade de esforços, porque, uma vez que o item já esteja previsto no catálogo, a administração vai estar fazendo um ETP de um item já, com todas as especificações anteriormente identificadas. Além disso, então, quando ocorre a inviabilidade de constituir uma equipe de planejamento da contratação com as competências multidisciplinares, aqui está bastante relacionado com a governança das contratações, pode resultar em especificações incompletas, também indefinindo o direito ao objeto, da forma com que é necessário para atendimento da administração, ou até mesmo especificações excessivas, contribuindo para um aumento de custo da contratação ou até mesmo para uma menor competitividade no certame. Também realizar um processo de planejamento de uma forma muito simplificada pode resultar no não atendimento do objetivo da contratação. E, por fim, então, sistema de tecnologia da informação sem transparência, ou seja, quando o ETP ele não é divulgado no portal da transparência em conjunto com o procedimento licitatório, pode estar inviabilizando que todos os participantes do certame tenham acesso a todas as informações relacionadas ao planejamento daquela contratação. Então, agora, antes de seguir para o próximo tema, que será de critérios de julgamento, nós vamos estar abordando as dúvidas relacionadas aos estudos técnicos preliminares. Inicialmente, eu vou estar lendo a pergunta e a resposta relacionada ao tema ETP. Tendo em vista que, em teoria, o ETP é desenvolvido antes mesmo do projeto básico, para levantamento de valores e níveis de estimativa, inclusive para a escolha de uma das alternativas de mercado, locação, construção, adaptação, poderia ser utilizada uma conta simples, considerando o valor do cubo multiplicado pelos metros quadrados, a serem eventualmente construídos. Uma vez que não se tem o detalhamento orçamentário e de projeto da obra, seria essa uma alternativa? Então, vamos trazer a resposta aqui. Sim, em nível de ETP, o CUB ou um outro orçamento paramétrico pode ser utilizado para embasar a escolha da solução. Inclusive, a orientação técnica do IBRAOP, a OT 6 de 2016, ela trata bastante sobre a metodologia expedita. Segundamente, então, para ser solicitado o projeto para o setor técnico, já deveria vir o ETP da Secretaria de Administração? Seria isso? Sim, a definição da 1433 traz que o estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, caracterizando, então, o interesse público envolvido. Então, sim, aqui nesse caso deve haver a participação do setor de planejamento da entidade. Por fim, então, no caso de definição de preços, quando a pesquisa local é indicada? Resposta. Em casos de coisas produzidas localmente, como material britado, concreto usinado, por exemplo, recomenda-se uma pesquisa de mercado local para o comparativo com os sistemas oficiais de custos, a fim de se verificar a aderência desses custos aos preços praticados localmente. A próxima, então. O ETP, conforme exposto para obras e serviços de engenharia, deveria vir acompanhado de anotação ou registro de responsabilidade técnica? Sim, qualquer documento técnico precisa da responsabilidade técnica conforme normativa do CONFER. Poderia explicar um pouco mais sobre o que seria um ETP pro forma? Então, aqui nesse caso, seria quando você parte da solução, né? Em vez de verificar naquele exemplo da escola qual a possibilidade para que sejam solucionada o problema das vagas, da falta de vagas, você já parte da solução que é a construção da escola, né? Sendo assim, você não avaliou o que o mercado pode trazer de soluções além da construção da escola.
Isso é bastante importante com relação à demanda, porque, por vezes, a gente pode ter, por exemplo, a contratação de uma escola numa região em que não vão ter alunos suficientes para estar atendendo aquela edificação, né? Vai acabar havendo todo um gasto público e sem ter uma efetividade na contratação. Seria isso, Anitta? Isso, daí diz que a gente continua no final. Uhum. Bom, nós vamos continuar, então, com o segundo tópico dos critérios de julgamento de licitação, mas as dúvidas também do ETP podem continuar sendo enviadas pelo chat e, ao final da apresentação, a gente vai estar abordando um pouco mais das dúvidas relacionadas a todos os 4 tópicos em que vamos estar discutindo aqui hoje à tarde. Então, vamos entrar no segundo tópico da capacitação, relacionado aos critérios de julgamento das licitações. O que seria, né, o critério de julgamento? Ele vai estar disciplinando, então, a forma para que a administração possa aferir a proposta mais vantajosa. Diferentemente da Lei 8.666, na 14.133, o valor da contratação ele não vai impactar na escolha do critério e também na modalidade. Nesse sentido, então, essa nova lei ela traz que a natureza do objeto e o critério de julgamento que vão assumir uma preponderância na determinação das etapas da licitação. Uma vez, então, que definido o objeto, cabe à administração estar escolhendo o critério de julgamento a ser adotado para o certame. Então, a 14.133, ela trouxe 6 tipos de critérios de julgamento, né? O maior lance, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, e também maior retorno econômico. São esses critérios de julgamento, então, que nós vamos estar aprofundando um pouco mais agora em seguida. Com relação ao menor preço, então, esse, né, já é proveniente da Lei 8.666, ele corresponde, então, à seleção da proposta que represente o menor dispêndio para a administração. Deve, nesse caso, ser observados os parâmetros mínimos de qualidade exigidos no edital. E também no menor preço, não há uma ponderação da qualidade técnica das propostas, que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital. Ou seja, a partir do momento, né, que todos os participantes do certame atingem o mínimo exigido na qualificação técnica, eles se tornam equivalentes. O que vai realmente estar determinando o vencedor da licitação vai ser o menor preço. É importante citar que o menor preço ele não deve se limitar ao menor valor da proposta, porque quando for possível a mensuração de custos indiretos, deve ser considerado, então, o ciclo de vida de todo objeto para considerar, então, a vantajosidade da proposta analisada. Então, o menor preço, quando ele pode ser adotado, né? Ele pode ser adotado na concorrência, no pregão, inclusive para registro de preço, na fase competitiva da modalidade de diálogo competitivo. Importante citar que é vedado a sua utilização isolada no modo de disputa fechado. Tem que estar previsto, então, a apresentação de lances públicos e sucessivos. Entrando, então, para o segundo critério, critério de maior desconto, ele deve utilizar, então, um preço de referência que é divulgado no edital. O preço obtido, ele, em geral, é obtido por tabela de preços praticado em mercado ou orçamento previamente elaborado pela administração. Então, o vencedor do certame vai ser o licitante que apresentar um maior desconto percentual sobre esse valor. Informação relevante é que esse desconto ele deve ser mantido durante toda a vigência do contrato, inclusive quando ocorrer a inclusão de novos itens, né, em virtude de termos aditivos, etc. Então, é importante que esse desconto seja mantido, inclusive, ao longo da vigência do contrato. Então, o preço de referência para as propostas, ele vai ser o preço global estimado, máximo aceitável fixado no edital. Sendo assim, o orçamento estimado é o máximo aceitável pela administração. Quando a administração ela utilizar uma tabela de preços praticada em mercado, é recomendável a utilização de tabelas fixadas por órgão oficial, uma vez que pode reduzir a manipulação desses dados pelos fornecedores, utilizando essas tabelas oficiais. O maior desconto, então, ele pode ser adotado na concorrência, no pregão, inclusive para registro de preços, e na fase competitiva da modalidade diálogo competitivo. O critério de julgamento pelo menor desconto, ele também
evita a ocorrência de jogo de planilha e jogo de cronograma, então essa seria uma vantajosidade desse critério. E ele também traz uma maior celeridade na contratação, uma vez que a administração pode verificar tanto a execuibilidade, né, da proposta de uma forma mais ágil. Assim como o menor preço, é vedado a utilização isoladamente do modo de disputa fechado. O melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, quando que ele é adotado, né? Ele é adotado na contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, em que o vencedor da licitação vai receber um prêmio ou remuneração previamente definido no edital. Então, as situações em que pode ser adotado o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Pode ser adotado, então, para a contratação de bens e serviços especiais, anteprojetos e projetos para obras e serviços especiais de engenharia, anteprojetos e projetos, incluindo arquitetônicos e urbanísticos, para a escolha de trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. E também pode ser utilizado na contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Relativos ao quê, né? Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, projeto executivo, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviço, controle de qualidade tecnológico, análises, testes de ensaios de campos laboratoriais e demais serviços de engenharia que se enquadrem nessa definição. Quando que ele pode ser adotado? Ele é adotado, então, quando utilizada a modalidade concurso, né, quando o objeto se relacionar com a contratação de anteprojetos e projetos, incluindo arquitetônicos e urbanístico, ou escolhas de trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Nas demais contratações também é utilizada na concorrência e na fase competitiva da modalidade de diálogo competitivo. Então, nesse caso, o julgamento ele vai considerar exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o edital ele deve prever quais fatores devem ser analisados para a ponderação e valoração da proposta técnica ou artística, estando motivada tais decisões. O que deve ser considerado, então, na análise da melhor técnica, né, ou conteúdo artístico? A lei prevê, então, que devem ser consideradas a capacitação e experiência do licitante, a pontuação da capacitação técnico-profissional, o desempenho do licitante em contratações anteriores e quesitos de natureza qualitativa. O que esses quesitos devem considerar? Objeto, metodologia, programa de trabalho, qualificação das equipes técnicas e relação de produtos a serem entregues. Entrando, então, para o critério de maior lance, esse critério ele é específico para a modalidade leilão. A modalidade leilão ela corresponde, né, na utilização de alienação de bens móveis e imóveis, insercíveis ou legalmente apreendidos pela administração. O bem, então, a ser leiloado, ele deve ser avaliado previamente, assim é possível definir o seu preço mínimo. E uma vez que não há uma fase de habilitação técnica, o vencedor ele vai ser automaticamente aquele que ofereceu o maior lance pela aquisição do bem. Entrando para o critério, então, de maior retorno econômico. Quando que o maior retorno econômico pode ser utilizado? Na concorrência e na fase competitiva da modalidade de diálogo competitivo. E destaca-se também que ele se trata de um critério já previsto lá na lei do regime diferenciado de contratações e na lei das estatais. Então, ele foi, né, incluso na lei 14.133 e também agora pode ser utilizado por toda a administração pública. Quando que o maior retorno econômico pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado exclusivamente para a contratação de contratos de eficiência. O que corresponde a isso? A administração ela vai estar contratando um terceiro com o objetivo de estar reduzindo uma despesa corrente. O objeto dessa contratação ela vai ser a prestação de serviço, em que pode, né, incluir obras ou fornecimento de bens. O objetivo disso é que a solução contratada ela deva incrementar a eficiência das soluções existentes, modificando ou até substituindo.
Então, nesse caso, a administração ela vai obter benefícios a partir do aumento da eficiência e consequente redução dos gastos correntes. E também o particular ele vai ser remunerado a partir da apropriação de um percentual que vai estar incidindo de forma percentual, proporcional, à economia efetivamente obtida no contrato. Assim, quanto maior a economia obtida, mais vantagem para a administração e também para o contratado. Então, o pagamento é ajustado com base num percentual sobre o valor economizado e a despesa do contrato vai ser paga com a economia gerada. Inclusive, a lei prevê que a despesa gerada desse tipo de contrato vai correr nos mesmos créditos orçamentários, justamente para garantir essa vinculação dos dois contratos. Com relação aos prazos, a lei traz, então, os prazos até 10 anos para esse contrato de maior retorno econômico, nos casos em que não há realização de investimentos pelo contratado, ou seja, o prazo já adotado para os outros critérios, ou também a possibilidade de um prazo de até 35 anos, quando houver investimento, que vai resultar em benfeitorias permanentes, feitas exclusivamente por conta do contratado e que vão ser revertidas ao patrimônio da administração ao término do contrato. Nesse caso, então, se espera uma razoabilidade na fixação desses prazos, visando a amortização dos investimentos realizados ao longo da contratação. O que deve ser apresentado, então, quando utilizado o critério de maior retorno econômico? A proposta de trabalho ela deve contemplar obras e serviços ou bens, com os respectivos prazos de execução ou fornecimento, e também a economia que se estima gerar, expressa em unidade associada à execução do contrato. Então, a proposta de preço, que deve ser apresentada, ela vai corresponder a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Então, o retorno econômico para a administração, ele será calculado pelo montante da economia estimada, deduzida a remuneração do contratado. Então, trazendo um exemplo, sendo que a proposta de trabalho se estima uma redução de gastos de R$60 mil, com um percentual de remuneração de 30%, que equivaleria a 18 mil, retorno econômico da administração vai corresponder a 42 mil. Nos casos em que não for gerada essa economia prevista, essa diferença de economia contratada vai ser descontada da remuneração do contratado. Então, sendo assim, se a economia efetiva for de 50 mil, por exemplo, o contratado ele vai ser remunerado apenas em 15 mil. E vai ter esse desconto dos 10 mil com relação aos 60. Além disso, caso a economia, essa diferença entre a economia contratada e a economia efetivamente obtida foi superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado pode se sujeitar ainda a outras sanções cabíveis. Então, entrando aqui no último critério abordado na lei, no critério de técnica e preço. Quando que esse critério de técnica e preço ele deve ser utilizado? Quando a avaliação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos pela administração no edital foram relevantes para os fins pretendidos pela administração. Ou seja, não basta apenas atender aos requisitos mínimos. As propostas que apresentarem uma maior qualidade, elas vão ter, então, uma pontuação maior e uma ponderação diferenciada, porque para a administração é importante essa questão da qualidade, para atingir os objetivos da contratação. Então, nesse caso, a apuração da proposta mais vantajosa, ela vai se dar pela conjugação de fatores relacionados aos aspectos de técnica e de preço a ser pago. Então, seguindo, serão avaliadas primeiramente as propostas técnicas apresentadas e seguidamente as propostas de preço. É importante frisar que a lei traz que é permitida a proporção máxima de 70% da valoração para a proposta técnica. Quando que o técnico e preço ele pode ser adotado? Nas concorrências e na fase competitiva da modalidade de diálogo competitivo. Também registra-se que deve ser utilizado o modo de disputa fechado.
Quais, então, os objetos que podem ser contratados pelo critério de técnica e preço? A lei, ela traz, então, esse rol de objetos possíveis. Então, inicialmente, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, e, nesse caso, o critério de julgamento por técnica e preço deve ser preferencialmente empregado. Além disso, serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e domínio restrito, bens e serviços especiais relacionados à tecnologia da informação e da comunicação, obras e serviços especiais de engenharia e objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis. O que então se relaciona, o que pode ser incluso dentro do conceito de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, inicialmente, contemplam estudos técnicos, planejamentos, projeto básico, projeto executivo, pareceres, perícias e avaliação em geral, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, patrocínio e defesa de causas judiciais e administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bem de valor histórico, controle de qualidade e tecnológico, análises, testes, ensaios de campos e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obra e de meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem nessa definição. O julgamento, então, da melhor técnica ou técnica e preço, ele deve ser realizado considerando os seguintes aspectos que eu vou estar mencionando em seguida. Inicialmente, então, deve ser verificada a capacitação e a experiência do licitante, que deve ser comprovada por meio de atestados, considerando as obras, os produtos e os serviços previamente realizados pelo participante do certame. Também a atribuição de notas aos quesitos de natureza qualitativa, por banca designada, considerando a demonstração do conhecimento do objeto, metodologia, programa de trabalho, qualificações das equipes técnicas, relação de produtos a serem entregues. Além disso, também deve ser feita, então, a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferida, claro, em instrumentos comprobatórios. Então, o que há de previsão no artigo 37 da 1433? Ele traz, então, que os serviços mencionados na linha A, D e H, que eu vou estar mencionando posteriormente, cujo valor estimado da contratação seja, então, superior a R$ 376.343,48, devem ser contratados pelo critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% da proposta técnica, ressalvados casos de inexigibilidade da licitação. Então, considerando essa previsão da lei, o TCE tem o pré-julgado 2490, em que ele avaliou essa questão sob a ótica do artigo 36 da lei. Ou seja, ele considerou que na contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, não há, então, uma vinculação tácita ao critério de julgamento de técnica e preço. Por quê? Porque a lei, no artigo 36, ele traz que o ETP que deve demonstrar e detalhar, no caso concreto, a avaliação da ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os quesitos mínimos estabelecidos no edital, se são ou não relevantes para os fins pretendidos na licitação. Então, citando os itens A, D e H, os serviços que se relacionarem com estudos técnicos, planejamento, projeto básico, projeto executivo, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, controle de qualidade tecnológico, análises, testes de ensaio de campos laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obra e meio ambiente. Nesses casos, então, eles podem ou não ser considerados de natureza predominantemente intelectual. Assim, a previsão da lei ela pode ou não ocorrer, não sendo automática essa escolha pelo critério de técnica e preço, baseado principalmente na previsão do artigo 36, que é o ETP que deve estar fazendo essa análise. Então, a caracterização dessa natureza predominantemente intelectual deve ser verificada no caso concreto,
em destaque considerando a complexidade do objeto e o contexto de cada situação, devidamente justificado no ETP. Trago um exemplo aqui, né, então, com relação à fiscalização e supervisão de obras rodoviárias, quando da contratação de ensaios de campo e laboratoriais, esses ensaios eles já são definidos pelas normas técnicas, né? As normas elas já trazem a quantidade de ensaios previstos, a metodologia a ser executada. Nesse sentido, então, não cabe a análise da qualidade técnica das propostas, uma vez que já há uma previsão normativa das características a ser elaborada pelo trabalho pelo licitante. Então, essa verificação, né, para aferir se realmente será utilizado o critério de técnica e preço, o que ela deve estar considerando? Os parâmetros de qualidade definidos em normas técnicas do setor, aplicável a produtos padronizados, sem margem relevante para variações, ausência de possibilidade ou vantagens em soluções diferentes daquelas baseadas no edital, e quando não houver benefícios técnicos significativos que justifiquem essa avaliação qualitativa das propostas. Voltando, então, para algumas características da lei, a lei ela traz, então, que a atribuição das notas para os quesitos de natureza qualitativa deve ser feita por uma banca, com no mínimo 3 membros, composta por servidores ou empregados públicos. Ou, então, por profissionais contratados pela administração, com prévio conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital, desde que supervisionados por um agente público. Então, com relação à jurisprudência do TCU, né, ele traz diversos acórdãos, que eu cito aqui embaixo, e essa jurisprudência ela é firme no sentido de que os fatores de ponderação entre as notas das propostas de técnica e de preço devem ser fundamentados no processo licitatório, a fim de evidenciar a sua razoabilidade e demonstrar que não vai estar representando privilégio e nem resultando num aumento de preço, em decorrência de diferenças técnicas não substanciais. Por fim, então, fazendo uma correlação com os modos de disputa aplicáveis, né? O menor preço, ele vai, então, ser utilizado o modo de disputa aberto, o maior desconto também aberto, melhor técnica ou conteúdo artístico fechado, técnica e preço fechado, maior lance aberto, e o maior retorno econômico pode ser ambos, a depender de regulamentação infralegal. Então, a partir disso, vamos verificar as dúvidas que temos relacionadas ao tema de critérios de julgamento. Então, da mesma forma, vou estar trazendo aqui algumas perguntas que recebemos no chat da apresentação, junto com a resposta. Vou trazer aqui, inicialmente, algumas ainda não respondidas de estudos técnicos preliminares. Né? Pode fazer outro? Tá. Desculpa. Então, vamos, inicialmente, para os temas relacionados a critérios de julgamento das licitações. A pergunta, então, qual o critério para saber qual o limite de desconto dado para o qual não preciso exigir documento de execuibilidade da empresa vencedora? Resposta, então. O artigo 59, parágrafo 4 da Lei de Licitações diz o seguinte: no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado da administração. No entanto, o pré-julgado do 2479, aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina, ele traz que a administração deve ter uma justificativa para considerar essas propostas inexequíveis e desclassificar a empresa. Além disso, esse mesmo pré-julgado, ele também diz que, se uma empresa apresentar propostas com valores que forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração, deve ser oportunizado à empresa a possibilidade de demonstrar que a sua proposta é sim exequível. Portanto, então, se o valor cotado for inferior a 75% do orçado pela administração, é obrigado a oportunizar a manifestação da empresa para comprovar a execuibilidade. Partindo de uma segunda pergunta, existe alguma forma prioritária do licitante demonstrar essa execuibilidade?
Prioritariamente, o licitante deve demonstrar a CPU e o BDI, que deram origem aos seus preços unitários. A composição de preços unitários e o BDI, que deram origem aos seus preços. Em casos de percentuais como lucro ou índice de... Casos em que os percentuais como lucro e índice de produtividade sejam irreais, 0 ou próximo disso, pode ser, então, um indício de inexecuibilidade. Se houver modificação em quantitativos, também é um indício de inexecuibilidade. Também são formas de comprovação, cotação de fornecedores, acordo prévio de fornecimento e comprovação de preços regionais em contratos similares. Passo às anteriores agora ou depois? Tá, eu vou trazer, então, algumas questões não respondidas anteriormente com relação ao estudo técnico preliminar. A pergunta, então, é a seguinte. Na licitação da execução de obra, o ETP deve ser encaminhado novamente? Ou, considerando que já apareceu na contratação de projetos, não seria mais necessário? Assunto controverso, mas a nível de TCSC não há obrigatoriedade de publicidade desse documento. Ele compõe a etapa interna da administração, então deve sempre ser considerado nos estudos posteriores. Pergunta. Se a solução decidida no projeto básico divergir do ETP, deve-se revisar o ETP ou só justificar no projeto básico seria suficiente? Não há gravidade na divergência entre esses documentos, contudo, deve ser devidamente justificada a adoção de uma solução diferente da demonstrada do ETP. Pergunta. Muitas vezes o projeto de engenharia já existe, feito em outra oportunidade por outra administração. Então, nesse caso, a resposta, seria que o projeto ele vai estar servindo de embasamento para o ETP da licitação da obra. Um item importante de citar aqui nessa questão de caso já exista, até dando exemplo no sentido de recurso carimbado, é importante que o ETP traga principalmente também aquelas medidas administrativas que eu citei, com relação a contratações correlatas e interdependentes que são necessárias para a elaboração daquele contrato. Você poderia exemplificar o ETP para uma obra de engenharia, pois vejo dificuldade e tempo para realizar o ETP. Então, o ETP ele pode ser encarado como um estudo nos moldes do antigo EVTE, em que se busca estimar a viabilidade de um projeto. Portanto, então, a utilização de orçamentos com estimativas paramétricas pode ser indicada em uma primeira análise. Como proceder com ETPs de casos em que a situação em específico já tem solução definida? É dispensado o ETP? Exemplo típico do ETP Proforma. A ETP é a primeira etapa do planejamento e é ele quem define a solução, por isso não pode ser dispensado nesse caso. Aqui também friso essa necessidade das medidas administrativas que devem ser tomadas e também deve ser considerado a demanda, caso se realmente vai ter demanda para a execução daquele contrato. Já comentaste sobre como aliar a urgência dos gestores quanto aos diversos projetos necessários e tempo para a confecção de um ETP bem elaborado? Bom, esse é um dilema constante da administração, entretanto, a urgência ela não pode estar se sobrepondo à técnica. Próxima pergunta. Como proceder quando a solução do ETP não for a opção dos gestores? Deve-se registrar essa decisão no processo licitatório? Sim, ela deve ser registrada e deve ser motivado as escolhas realizadas e suas consequências. Próxima pergunta. O ETP deve ser um documento multissetor, confeccionado por várias pessoas? Se o tema extrapolar, então, a temática de engenharia, seria recomendado que se utilize uma equipe multidisciplinar. A palestrante comentou sobre a RT do ETP, mas em caso de municípios menores, o ETP e o futuro projeto podem ser assinados pelo mesmo profissional? Muitas vezes existem só um responsável técnico em municípios menores. Então, a resposta, sim, não tem nenhum problema, pois normalmente o projeto trata de um detalhamento da solução escolhida no ETP. Então, por fim, a última pergunta relacionada a estudo técnico preliminar. Também gostaria de saber mais como seria essa RT em caso de contratação de elaboração de projetos e de ensaios geotécnicos de manutenção de iluminação pública. Por exemplo, qual item entraria na RT? Elaboração de orçamento, mas de qual item? Aqui a gente traz, então, que as dúvidas relacionadas ao preenchimento da RT, elas podem ser melhor esclarecidas pelo CREA.
Então, eu agradeço a participação durante a apresentação desses itens. Demais perguntas podem ser enviadas sobre ETP e critérios de julgamento, que ao final do evento a gente vai estar respondendo mais alguns questionamentos. Obrigada. Então, eu agradeço a Paula, né, por se prestar aqui a fazer todos esses esclarecimentos e tratar desse assunto tão importante, que é da parte de planejamento da licitação, né? Daqui a pouco a gente começa a parte da Fernanda, que vai falar sobre o credenciamento e o registro de preço. Mas antes disso, eu só queria deixar disponibilizado para vocês no chat o nosso questionário, né? Um formulário, é bem importante vocês poderem participar e responderem, porque eles dão ajudas com temas para as nossas próximas capacitações. Como eu falei para vocês, ano que vem a gente está planejando mais capacitações online como essa e também vamos querer fazer eventos presenciais aí na cidade de vocês. Então, digam de onde vocês são, onde é que o tribunal é mais... a nossa presença, né, está sendo querida aí presencialmente, para que a gente possa estar aí planejando para os nossos próximos eventos. Então, o formulário está aí no chat, por favor, respondam. E a gente vai para um breve intervalo. Daqui a 10 minutinhos a gente retorna com a palestra da Fernanda.